Uma dúvida também, Daniel, que eu fiquei refletindo dentro desse caso, existem algumas alegações de fatos que são potencialmente criminosos que aconteceram dentro de algumas festas. Umas festas que, como o Rodrigo falou anteriormente, inicialmente eram festas como assim narrado, eram festas que tinham o objetivo de fazer network, inclusive. Tem até uns vídeos, por exemplo, da Ellen DeGeneres Show, né, que é uma entrevistadora famosa dos Estados Unidos. Ela entrevistando o P. Diddy, ela fala: quando é que você vai me convidar para suas festas? Ou seja, sugere-se, com tudo que a gente vê, que eram festas comuns no ambiente hollywoodiano, que era uma coisa que todo mundo frequentava. Mas aí vem uma segunda camada, que são esses freak-offs, que é como se fossem umas festas em que ali, eventualmente, ocorreram atos que são potencialmente criminosos. É como se fosse uma área reservada dentro da festa para, enfim, ocorrer esses eventos. Então, por exemplo, se vazar uma foto, como você falou, da Ellen DeGeneres, mas tem fotos também do DiCaprio, tem fotos do LeBron James, enfim, outras personalidades gigantescas na mídia, assim, eles estavam na festa do P. Diddy, mas não necessariamente e aí vem a minha estão pergunta. envolvidos nessa temática do freak-off. E aí vem a minha pergunta. Por isso que a gente faz esse contexto. O que a gente sabe de narrativa? Tinham festas, que elas tinham, inclusive, um nome, White Party, e tem essas outras festas que denominaram diferentes freak-off. Muitas ocorreram uma dentro da outra. E minha pergunta para você, Daniel: se eu sou uma pessoa que estou nessa festa e depois, comprovadamente, ocorreu um crime, eu também incorro em algum crime? Vamos lá. Eu vou trazer isso para a lei brasileira, tá? Para facilitar a compreensão de todo mundo. Como eu já disse, você só pode ser responsabilizado por um crime se você deu causa a esse crime, tá? No direito brasileiro, todo mundo que de algum modo concorre para a ocorrência de um crime é responsável pelo resultado daquele crime na medida de sua culpabilidade. É isso que a lei diz para a gente, tá? Só que, naturalmente, tem formas diferentes que podem acontecer numa situação concreta para que você concorra para o crime, tá? Você pode efetivamente praticar o crime, que é realmente a pessoa que acaba tendo contato direto ali, provocando. Você pode ser um cúmplice, eventualmente. Desmistificando aqui as palavras, você pode concorrer como autor ou como partícipe, que é como se fala. É isso que eu estava pensando. Autor é a pessoa que tem ali o contato direto com o crime, que domina o fato, tá? E partícipe é a pessoa que contribui para a prática criminosa. Tá? Se eu for explicar para vocês o que é partícipe, posso dizer para vocês que as pessoas conseguem dividir essa categoria em umas 9, tá? De forma bem mais simples. Hoje, acho que, cientificamente, a melhor divisão é em 2 categorias. Partícipe é ou o instigador, que é a pessoa que provoca aquela prática de crime, ou é o cúmplice, que é a pessoa que, de alguma forma, dá um auxílio, contribui para que aquele crime aconteça. Essas são as formas que, via de regra, você concorre para a prática de um crime, tá? Agora, o que acontece, né? Você nem sempre concorre para um crime agindo, né? Então, eventualmente, você também pode contribuir para um crime por omissão. Então, o que acontece? Eu estava numa festa, aconteceu um crime e eu posso ser responsabilizado por ele? Depende, tá? Na nossa lei, algumas pessoas elas têm um dever especial de agir para evitar que os crimes aconteçam, tá? Isso acontece em algumas hipóteses específicas, por exemplo, quando você tem uma obrigação legal de fazer isso, um policial, por exemplo. Uhum. Tá? Mas também tem outras hipóteses, quando você, porventura, criou aquele risco, né? Então, se você está cuidando de uma pessoa, por exemplo, de algum modo a pessoa bebeu, você percebe que ela está numa situação de vulnerabilidade, então isso atrai para você um dever, pode atrair, né? Lógico, precisa ver a situação concreta, mas pode atrair para você um dever especial de diligência. Para além disso, desse dever de agir para eventualmente evitar um resultado, a gente também tem algumas figuras no nosso direito que são crimes omissivos, que é, por exemplo, a omissão de socorro. Então, quando você verifica que um risco está se concretizando com relação a uma pessoa, que aquela pessoa vai realmente sofrer algum tipo de dano, você pode agir, tem meios de agir, e você se omite, você está violando um dever de alteridade que eventualmente também pode trazer algum tipo de responsabilidade, tá? Agora, qual o cuidado especial que a gente tem que ter quando analisa um caso como esse? De novo, considerando que as informações chegam até nós, são as informações, nesse primeiro momento, ou muito incipientes ou vindas de imprensa e tudo mais. Tomar cuidado para não, num intuito de tentar encontrar outros possíveis responsáveis pelo que pode ter acontecido nesses eventos, você não acabar criminalizando potenciais vítimas, né? Porque muitas pessoas que, eventualmente,
se estavam ali e participaram daquilo, podiam estar também numa situação de vulnerabilidade, também realmente participando daquilo por algum tipo de coação ou em uma posição que elas deveriam ser vítimas e não autores. Então tem que tomar muito cuidado com essa caça às bruxas. Respondendo de forma objetiva, você pode contribuir fazendo fato ou ajudando a pessoa a fazer o fato, eventualmente se omitindo se você tiver um dever especial de agir para evitar o resultado.